amigos da Eco TV, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco Entrevista, sempre apresentando pessoas de conteúdo, pessoas com boas histórias para contar, para compartilhar. E hoje, online, eu tenho o prazer de conversar com Arioston Rodrigues, da Big Brain, lá de Curitiba. Tudo bem, Arioston? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado por estar aqui junto com vocês. Estamos aqui nesse bate-papo aí, né? Vamos lá falar um pouquinho do que é a Big Brain, né? Do português, o Big Brain, né? Traduza, qual seria a tradução aí, uma das traduções aí para o Big Brain? O Big Brain vem de uma ideia da gente ter a cabeça Big grande. Brain, Arioston, falei errado, é Big Brain, não é? Big Brain. Perdão, Arioston. Olha, o meu inglês às vezes é claudicante, embromation e inexistente. Então peço desculpas aí pelo nome. Então, por favor, vamos lá. Por favor, quando a gente é empresa brasileira, quando a gente decide colocar o nome americano, a gente já passa por isso normalmente. Então a gente não vê nem como um erro, tá? Mas Big Brain vem da ideia lá atrás, tá, Fábio, de quando a gente pensou em ter uma cabeça focada em educação, pensando grande em educação, tá? Então, Big de grande, Brain de cérebro. Então, é como se fosse um cabeção mesmo, Legal. Em outras palavras ali, em prol da educação. Então, é um time motivado aqui em cima da educação. Então, olha, você que está nos acompanhando, eu faço uma estreia aqui, minha primeira entrevista online. Então, já estou tranquilo, porque do outro lado da tela tem um especialista no mundo digital, na tecnologia, então já estou mais tranquilo. Porque é a primeira vez, Arioston, que eu faço esse tipo de entrevista. Tivemos agora a pandemia, Sim. Mas a minha querida Mariana Gutierrez, jornalista que trabalha aqui comigo, ela que estava fazendo essas entrevistas online e eu fazia mais o trabalho de campo. E agora tive a oportunidade, então, faço uma estreia online aqui do Eco Entrevista com você. Muita satisfação. Olha, então vamos falar muito aí da Big Brain, como disse aqui o nosso convidado, mas antes disso, Arioston, antes de focar aqui na empresa, fala um pouco da sua trajetória, fale um pouco da sua formação, conte como tudo começou aí no ramo da tecnologia. Legal. Então, a minha formação, ela vem, eu inicialmente venho de uma formação totalmente voltada para tecnologia, e desde a graduação, pós-graduação, mestrado. Meu mestrado vem em função de gestão do conhecimento, voltado para a transformação digital. E desde que eu entrei na empresa como CEO, a gente vem trabalhando nisso. A empresa em si, ela tem 5 anos e eu estou na empresa há 3, né? Então, a gente vem aí com um trabalho voltado, né? Trazendo todo esse know-how, inicialmente técnico, né? Que me vem com essa bagagem ao longo do tempo, trabalhando em algumas instituições, parte delas voltadas, inclusive, para o segmento educacional. E aí, junta com todo um trabalho em que eu conheci a Big Brain em um evento internacional lá em Redmond, do ladinho de Seattle, onde é a sede da Microsoft. Me apaixonei pela empresa e esse mundo dá muita volta. Quando a gente menos espera, estou aqui fazendo parte da empresa e como CEO aqui na direção de operações dela. Então, minha trajetória com a empresa ela andou em um determinado momento paralelo e hoje eu faço parte dela aqui como diretor de operações. Arioston, e você é de Curitiba? Eu sou de Brasília, mas assim, tenho ficado parte do... Hoje eu estou em Curitiba, então eu fico parte do meu tempo em Brasília, outra parte do meu tempo em Curitiba e a outra parte do meu tempo hoje, com a gente voltando com aulas presenciais, as escolas já podendo receber a gente conhecendo um pouquinho as instituições educacionais aí do país afora e até na América Latina. Muito bem, então agora sim, vamos focar na Big Brain. Arioston, conte quais são as soluções que a empresa tem apresentado para os seus parceiros, para os seus colaboradores, no setor da educação, né? Legal. Nesse cenário que é tão importante, Sim. É essencial para o nosso país, que é a educação. Legal. A Big Brain, como eu disse, Fábio, ela vem com 5 anos de trajetória, hoje um pouco mais que isso, de trajetória, e foi uma empresa que os fundadores ali, quando pensaram, já pensaram em uma empresa em que pudesse, de alguma forma, ter um foco em transformar, em apoiar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem, sendo a tecnologia um bom mecanismo para isso. Então,
sempre com aquela humildade. A empresa ela nasceu com aquela humildade de pensar como que a gente atua na educação, apoiando, pensando no que se fala hoje de educação 4.0, pensando em metodologias ativas, pensando em um processo de transformação do fazer da educação, né? Então, a empresa ela veio nessa trajetória pensando nisso. E aí, claro, que com essa mentalidade nos cabe o quê? Pensar em soluções que, de alguma forma, façam sentido para o aluno, façam sentido para o professor. Sempre o aluno como protagonista dessa nossa conversa. A gente tenta sempre ficar entrando na cabeça do aluno ali, pensando como é que esse cara vai enxergar a nossa solução e virar algo legal. E para isso a gente acabou se tornando o maior parceiro da América Latina quando eu falo de Microsoft. Então, a Microsoft hoje nos tem como maior parceiro de implementação de tecnologias educacionais na América Latina, com base nas soluções que a gente desenvolveu, usando toda a plataforma Microsoft. Então, a empresa ela já nasceu com esse cunho de desenvolver soluções dentro da plataforma Microsoft. Então, a gente vem aí alavancando. E aí, trazendo um pouquinho daquilo que você me perguntou, o que essas soluções trazem de diferencial de alguma forma? Então, o que a gente pensa o Fábio estava aqui agora falando, poxa, está inaugurando aqui uma entrevista online. Agora vamos lá, Fábio, vamos imaginar que aqui a gente esteja falando de uma aula. Dá para sentir muita diferença em relação ao contato que nós estamos tendo? É claro que existe a diferença da socialização, a diferença do olho a olho, mas boa parte do que a gente consegue transmitir de conteúdo, eu consigo fazer com um ambiente como esse. Só que quando a gente fala agora de pandemia, talvez esse assunto que a gente está falando das transmissões online seja aquela que mais entra em tona, porque nós ficamos praticamente 2020 e 2021 tendo que trabalhar de forma as escolas irem para um modelo online, com acesso remoto, né? E algumas quando começamos a de alguma forma ter as exceções quebradas para as presenciais, nós acabamos tendo ali um pouquinho do que a gente chama de híbrido, né? Lembrando que aí, com cuidado, a fala pedagógica, que híbrido é a mesclagem de vários tipos de abordagens metodológicas, não necessariamente dizer presencial e online. Então, quando a gente fala de um híbrido, a gente tem que ter todo o cuidado, inclusive, de dizer, a gente está usando uma prática de chegar ao aluno das duas formas, com várias metodologias atreladas a ela, que a tecnologia pode trazer. E aí, por isso que eu digo que as tecnologias da Big Bang favorecem muito, inclusive, favorecem o ambiente híbrido. Então, o que a gente vem fazendo? A gente, desde que a gente veio pensando e com a aceleração do uso de tecnologias que a pandemia trouxe, o que a gente vem trazendo para alunos e professores é um ambiente de escola que ele possa usar por meio do computador dele. Ou seja, se ele tem um notebook, se ele tem um desktop, se ele tem um celular, um tablet, ele vai conseguir ter acesso aos conteúdos, ao que os pedagogos chamam de objetos de aprendizagem. Ele vai ter acesso aos componentes que eles estão sendo disponibilizados, além do que, quando necessário, ele pode estar usando um ambiente similar ao que a gente está tendo aqui para poder ter interações com o professor, com os alunos e assim por diante. E as soluções da Big Brain fazem nada mais nada menos do que estender um tapete vermelho para isso, sabe? Então, quando você acessa hoje a plataforma Microsoft, assim como a gente está fazendo aqui hoje usando o Meeting da Google, a gente poderia estar usando o Teams da Microsoft, e tem a mesma filosofia de uso, ou seja, ainda com algumas funcionalidades que agregam o ambiente educacional para poder trazer inovações. E aí as soluções da Big Bang, o que elas fazem? Além de termos disponibilização de conteúdos para aulas assíncronas, ou seja, para quando quiser fazer um EAD, para quando o aluno entrar no Teams, ele já ter saber para que sala de aula ele vai, saber para qual foi a última aula gravada que ele teve. As soluções da Big Bang trazem ainda opções da gente montar espaços físicos que agregam todas essas tecnologias em um único espaço, ou seja, transformam um espaço maker em um espaço democrático. Então, a gente tem uma régua que a gente chama de uma régua de transformação digital na educação, em que as nossas soluções elas são conectadas, a gente pode ir implementando gradativamente, né? Então,
São várias as soluções que a gente tem em prol da facilidade do uso de tecnologias para o ambiente de ensino. Que legal, Arilton. Olha, parabéns, muito bacana mesmo. Agora, respondendo a sua pergunta, eu confesso que eu sou um cara do almanaque, assim. Eu nasci em 78, fiz datilografia, e eu gosto muito do almanaque. Até hoje eu não consigo fazer pesquisa pelo Wikipedia, pelo Google, eu gosto de pegar um livro, enfim. Mas realmente é o que você disse, é nítido como que com uma plataforma bem apresentada, as distâncias são quebradas, né? As barreiras são quebradas. A gente percebe, estou percebendo isso agora falando com você, e realmente é fantástico. Né? É claro que aí eu colocaria uma questão social, mas é claro que aí já não é no campo de ações da empresa, e que já é uma questão que muitos alunos, nem todas as crianças, estudantes, têm uma condição, às vezes, de ter um notebook, um celular, mas tendo essa estrutura que já é uma questão de governo, já é uma questão que não está na alçada de vocês, o que vocês apresentam realmente é muito bacana, é muito, muito legal mesmo. Isso é nítido. E você falava de parceiros, Arioston, e tem uma parceria hoje aqui com a Prefeitura de Santo André, que, aliás, é onde está o nosso canal. Você em Curitiba e eu aqui falando com você diretamente de Santo André. Não sei se você conhece a cidade, mas temos aqui a nossa Prefeitura, e eu sei que tem um trabalho aqui da Big Brain hoje na rede municipal aqui de ensino. Exato, é muito legal isso. A Big Brain ela vem atuando tanto no mercado privado quanto no mercado público, em instituições do Sistema S. Hoje a gente consegue ter uma atuação aí, Fábio, que em todo o país, né? Hoje a gente tem uma historinha para contar em todos os estados e na maior parte dos municípios, né? Seja por meio de uma instituição pública, seja por meio de uma instituição privada, que vai desde atender a um tipo... A gente sabe que as escolas também elas se enquadram dentro de uma posição em que ela vai atender a classe social A ou a classe social C, independente de qualquer que seja, né? Então, a gente acaba tendo tecnologias e possibilidade de fazer isso aterrissar desde vamos falar, um município com uma baixa capacidade de investimento a um município com uma maior capacidade de investimento. E foi muito boa a tua pergunta, porque traz um município que é encantador. A trajetória com eles foi muito encantadora. Eu conheço a cidade, eu tive a oportunidade de estar aí, inclusive participando do processo licitatório. Legal. E foi muito legal a gente ter a oportunidade de estar fazendo um trabalho. E Santo André, ele veio fazendo um trabalho de base. Eu acho que a gente sabe que todo o processo de transformação, Fábio, ele não acontece no estalar de dedo. Não vai ser um ano de pandemia que vai fazer um cenário mudar de um lado para o outro. Eu simplesmente durmo em um status e acordo no outro. Isso tem muito suor derramado, tem muita transpiração no meio de tudo isso. Não é só inspiração, vontade. E depende muito de todo um trabalho de aculturamento de quem está, de alguma forma, trazendo isso para uma instituição. Então, a alta gestão, eu diria, desde o prefeito ao secretário de Educação, veio com uma ideia assim, vamos fazer diferente no município. Isso, para mim, eu acho que é um ponto-chave para que as coisas possam dar certo. A tecnologia por si só ela não move a vontade das pessoas. Então, isso, quando eu pego uma prefeitura disposta a enxergando um potencial, valor agregado de tudo que pode ser feito, aí sim a gente consegue ser um bom parceiro para fazer esse processo de transformação. Então, desde já, eu acho que quando você traz esse exemplo da Prefeitura de Santo André, ainda mais falando aqui para vocês, eu acho que já falei isso, inclusive, em outros momentos, para outros municípios, é um exemplo para a gente, tá? E por que eu diria que, aí no caso de Santo André, ainda temos algo que a gente pode completar? Santo André, quando ele veio trabalhando, ele veio preparando com capacitações. Então, antes mesmo de ter as soluções tecnológicas devidamente implantadas, já vinha com parcerias com a Microsoft, de ter algumas preparações dos professores, da equipe pedagógica, entendendo como que todo esse arcabouço tecnológico
pode favorecer e tirar até um pouquinho de um estigma que muitos falavam, poxa, mas será que eu estou arrumando mais trabalho para o professor e menos aprendizagem? Então, menos processo ensino-aprendizagem, vamos assim dizer? E na prática, hoje, o que está se vendo é muito diferente disso, né? Então, eles tiveram um trabalho de base, pensaram como fazer os investimentos, fizeram formações para os professores, souberam desenhar os requisitos de contratação de uma empresa que pudesse atender, e a gente, nesse caso, conseguiu se enquadrar nos requisitos que eles apresentaram, e a gente pôde fazer um trabalho de parceria atendendo hoje mais de 42 mil estudantes com as tecnologias, né? Santo André também é um exemplo para outras prefeituras que, como você falou assim, poxa, a gente tem uma questão social que o governo, de alguma forma, tem que resolver, que é o acesso a essa tecnologia, seja em nível de device, ou seja, do hardware em si, né, que muitas vezes não tem um smartphone, não tem um computador, ou às vezes não tem um acesso à internet. Então, isso, a Prefeitura de Santo André buscou, de alguma forma, amenizar, concedendo equipamentos para alunos, para professores, para que eles pudessem também, de alguma forma, ter base, né? ter condições de aproveitar tudo isso que estava sendo disponibilizado. E o que a gente fez lá? O que a gente fez foi entregar um ambiente digital similar ao que a gente, como eu disse aqui, do ambiente online, só que com algumas características, que é o que a gente chama de um ambiente do Teams automatizado, tá? Santo André, ele nos contratou, estabeleceu o requisito de contratação de que a empresa que fosse a parceira de Santo André fizesse o seguinte: lá, toda escola tem o seu sistema educacional, ou seja, onde se cadastra, se faz os alunos, faz a matrícula. Ali, o que a gente faz? Em vez de a gente ter que criar, os professores terem que criar suas salas para que eles pudessem fazer as aulas online, ou até mesmo as aulas híbridas, a ferramenta ou a solução da Big Brain já vai lá e já faz toda essa facilidade para o professor, para a secretaria escolar, de integrar e já gerar essas salas de aula prontinha lá. O professor, quando ele entrar com o nome de usuário e a senha dele, vai achar as salas que ele faz parte, os alunos dele lá dentro, e já com os espaços prontos para ele colocar o material que ele achar conveniente. Então, perceba, o professor, eu sou professor, então tudo que eu quero quando eu chego numa aula presencial é encontrar minha sala de aula pronta, concorda, Fábio? Com certeza. A solução da Big Brain faz isso. Quando o professor chega no ambiente virtual dele, que ele entra com o nome de usuário e senha, ele encontra a sala de aula dele pronta. Ele encontra os alunos dele esperando por ele para receber todo o conteúdo. Então, isso é um diferente. Por isso que a gente quer trazer o mais próximo do ambiente digital a sensação que ele tem do ambiente presencial. As soluções da Big Brain, as soluções da Microsoft hoje conseguem trazer um pouquinho do que seria essa experiência, tá? Muito bem. Ô, Ariston, você é professor? Eu sou professor. Eu percebi. Não, você tem uma oratória de professor, você tem um tom professoral, né? A gente percebe. Eu sou jornalista, então a gente acaba já... Você começa a falar com uma pessoa, você já percebe se a pessoa é advogada, se a pessoa é fitness, se a pessoa... Né, professor, a sua fala é de professor, parabéns, então você já tem uma fala muito pedagógica, né? Obrigado. Parabenizo. Obrigado. Mas assim, o que acontece? Eu vou aproveitar então, eu vou agora testar o seu poder de síntese. Vamos lá. Professor, porque tem algumas perguntas e assim, e quando a conversa está boa, ó... Vai longe. Algo me diz que eu ficaria 4, 5 horas conversando aqui com você essa tarde aqui, né? Nesse bate-papo, falando de educação, que é algo que, aliás, o canal aqui, a Eco TV, é muito focada. A educação está sempre na pauta aqui do nosso canal. Então, assim, é um assunto que nós acompanhamos. Né? Por isso que eu citei a prefeitura aqui, a Secretaria de Educação. Nós estamos acompanhando as ações. Mas, olha, tem algumas perguntas, então eu vou soltar aqui. Já estamos chegando aqui quase a 20 minutos aqui do bate-papo. E eu gostaria que você falasse, aliás, quais foram as dificuldades encontradas, para começar, principalmente na pandemia, nesse momento de pandemia, quais foram as dificuldades encontradas aí pela empresa? A maior parte das dificuldades, Fábio, estavam atreladas às escolas não estarem preparadas para isso. Como eu disse, não é uma coisa que se faz só no virar de chave. Então, o trabalho que a Big Brain teve foi de, além de mostrar
como que a tecnologia favorece, foi de convencer também que isso dá certo. Fascinante, muito legal. Agora, a empresa fornece algum tipo de treinamento para a instituição, professor, aluno? Porque, assim, a ideia é ótima, né? Agora, na hora de colocar em prática, o que a empresa oferece, até para dar aquele auxílio, aquela ajuda, o que acontece, Ariosval? Cara, é por isso que a gente Arilson. fala. Um dos desafios, Fábio, foi exatamente atrelar duas questões. Eu resolvi uma questão técnica com integração, mas eu só resolvo a questão da intuitividade, do interesse por meio das formações. Aí entra o time pedagógico da Big Brain com grades de formações, ou seja, a gente tem planos de formação que mostram que nós preparamos os professores para o uso dessas soluções. E além disso, né, o Teams automatizado, que é uma solução mega da Big Brain, o que a gente faz? A gente dá a integração, dá essa intuitividade, dá a formação e ao final a gente ainda entrega atendimento técnico e pedagógico, como se fosse uma área de suporte. Em que, eu tive um problema aqui que eu estou tendo um incidente que eu não consigo acessar. Então ele tem a quem chamar. O professor falou, eu não sei como numa aula de química eu poderia utilizar as soluções da Big Brain da Microsoft para isso. Então, ele tem um canal em que a nossa equipe técnica ou pedagógica pode atrelar, pode apoiar para que ele possa ter respostas e continue tendo o apetite de uso do ambiente. Eu acho que isso que você perguntou sobre desafio ainda há pouco, o maior desafio é mostrar a efetividade desse ambiente. Olha, estamos caminhando aqui para o final já, que bate-papo bacana. Então já vamos aqui para os minutos finais. Agora sim, depois já falamos de pandemia, e agora já estamos, a pandemia segue, ainda é uma realidade, mas já estamos num outro momento, a vacinação já avançou, e agora o retorno presencial, né? Uhum. Que é claro, e a expectativa é que em breve, né, uma retomada, né, realmente a vida como era antes. Nesse momento de retomada, como que a empresa pretende seguir aí agregando a sua tecnologia à educação já em outro momento, no momento presencial? Qual que é o plano? Qual que é o plano de voo da Big Brain? Oh, legal, excelente essa pergunta, Fábio. Na verdade, a Big Brain, quando ela nasceu, ela nem pensava em pandemia. Então, a gente já pensava num cenário em que a tecnologia está atrelada a um ambiente presencial, a um ambiente remoto, ou seja, lá, quando a gente fala de EAD. Então, nossas soluções, ela enxerga, ela traz potencial para qualquer que seja o cenário. Só para exemplificar isso, eu estava 15 dias atrás em um dos nossos clientes em Goiânia, e conversando com esse cliente, ele, na educação infantil, inclusive, ele adequou a sala de aula toda, e olha que a educação infantil é super rígida em termos de regulamento, em função a gente sabe da prática pedagógica, da necessidade do presencial, pelas questões socioemocionais, pedagógicas que estão ali envolvidas. Mas o que eu quero dizer, a gente estava lá e ele mostrando o quanto que, apesar da pandemia estar saindo, o quanto ainda vai ser útil para ele todo o ambiente que a gente criou, porque a partir dele ele conseguiu gerar um relacionamento com o próprio pai, com a comunidade escolar. Legal. Ele conseguiu organizar os artefatos pedagógicos, porque a partir dali agora ele consegue fazer com que os professores tenham uma visão mais unificada do que são os métodos de ensino. Ou seja, a gente não cria só um espaço de dar aula, a gente cria um espaço de escola, um campus digital, de uma forma organizada, ao ponto que os próprios professores conseguem, de alguma forma, trocar mais experiências entre eles por meio desses espaços. As reuniões que antes necessariamente teriam que ser presenciais, parte podem ser também por esse espaço. Estou considerando só a pergunta quando eu penso no online. E ainda fora os outros instrumentos todos que eu tenho para a organização de um campus digital, de um campus de uma escola, que vai facilitar muito a vida dessa escola em qualquer que seja a modalidade de ensino. Eu trouxe o exemplo de uma de educação infantil, que talvez seja onde existe hoje a maior pulguinha atrás da orelha, e ainda assim tem muita aplicabilidade mesmo no presencial. Aí, quando eu levo isso para um ensino profissionalizante, quando eu levo isso para o ensino médio, para um aluno de graduação, em que desde laboratórios que podem estar disponíveis virtualmente, até os conteúdos das aulas estarem lá disponíveis para esses alunos, então, assim, acaba que o presencial voltando e estando cada vez mais rico, que a gente torce para isso, inclusive, enquanto empresa,
não inibe nem um pouco a adesão das nossas soluções. Eu acho que a pandemia só foi um baita de um acelerador para mostrar o quanto as soluções podem complementar qualquer que seja a abordagem metodológica de ensino. Muito bem. Arioston Rodrigues, diretor da Big Brain, de Curitiba para o mundo, passando aqui por Santo André. Isso aí. Muito obrigado, achei muito legal o bate-papo. Agradeço pela sintonia, espero que tenha gostado. Olha, já fica o convite, no começo do ano, estamos nesse momento de travessia, a nossa ideia é uma entrevista com você e também o pessoal de educação, né, um representante da educação aqui de Santo André, porque eu acho que fica legal. Legal. Né? Aí temos a empresa, temos um exemplo de como essa tecnologia é implementada aqui em Santo André. Como eu disse, acompanhamos muito bem aqui as ações da prefeitura. Então já fica o convite, começo do ano, e olha, eu prometo, não sei se está muito escuro aí, aqui é uma experiência, eu acho que eu tinha que ter mais uma luz aqui, mas enfim, parece que eu estou numa casa colonial, mas eu acho que o importante era o seu conteúdo. E olha, parabéns, tenho certeza que quem tinha dúvidas, né, a sua fala professoral vai ajudar muito, então agradeço aí por ter aceito o convite e com certeza esse foi o primeiro bate-papo de muitos, espero. Vamos falar mais de educação, temos 2022 inteiro pela frente, professor. É isso aí, obrigado, Fábio, obrigado a todos aí, e para a gente é sempre uma satisfação estar falando de educação, então, desde já, convite aceito, só chamar, estaremos juntos. Muito bem, EcoTV, muito obrigado, hein? Aquele abraço, voltamos na próxima edição, valeu!